Agora a gente vai começar, a gente está no livro 3, continua no livro 3, mas vamos começar as aulas falando sobre vegetação. Aí essa aula aqui é a aula 14 de Geografia 2, que se chama Os Grandes Domínios da Vegetação do Mundo. Essa aula ela vai falar especificamente de biomas do mundo, biomas do mundo. E a próxima aula, que no caso está em Geografia 1, vai falar especificamente de vegetação no Brasil, certo? Biomas no Brasil. Aí, no livro 4, acho que a primeira aula do livro 4 de Geografia 1 fala de domínios morfoclimáticos brasileiros, certo? Então, a gente começa aqui e termina lá no livro 4. Então, os grandes domínios da vegetação do mundo. Alguém sabe me dizer a diferença entre um bioma e um ecossistema? Como é que eu defino um bioma e um ecossistema? Não? Qual a diferença entre um bioma e um ecossistema? Mulher, ecossistema é tudo. Bioma, o ecossistema, como é que eu fazer? O bioma está dentro do ecossistema. Bioma está dentro do ecossistema. Bioma seria algo mais local, ou seja... Bioma algo mais local. E aí, mais alguém? Vocês já viram isso em geografia? Mas há um tempo. E já viram isso em biologia também. Biomas e ecossistemas. Primeira coisa, um ecossistema e um bioma, não existe um tamanho específico. Tipo assim, um ecossistema é uma área que tem 10 mil metros quadrados. Um bioma é porque tem 20 mil metros quilômetros quadrados. Não tem isso, não. Não tem tamanho específico, nem para bioma, nem para ecossistema. Certo? Um bioma, e um ecossistema, ele pode ser grande ou ele pode ter uma dimensão menor em relação a outros biomas e a outros ecossistemas. Certo? Mas o que a gente sabe é que um bioma, ele atinge uma região. Alguém disse aí, acho que foi Isadora Lohane, disse que um bioma, ele tinha um âmbito local, foi? Não, ela disse que um bioma estava dentro de um ecossistema, não foi? Bioma estava dentro do ecossistema. Eu não sei, por conta que, assim, quando eu estava estudando sobre isso, falaram que um ecossistema, ela é uma região de transição entre dois biomas. Foi, juro. Estranho. E, tipo, os biomas, ele é uma superfície que é como se fosse a superfície terrestre, que engloba rios, lagos, e toda a parte da atmosfera, animal e etc. Eu vou dizer bem simplesinho. Olha, na verdade, um bioma, ele é formado por um conjunto de ecossistemas. Entenda? Um bioma, ele tem um alcance regional. Geralmente, um bioma, ele abrange uma região de um país, no mundo todo, né? Enfim, então, o bioma, ele tem um tamanho regional. E ele é composto por vários ecossistemas. Mas, na verdade, todo bioma, ele tem ali características comuns, que faz com que ele seja um bioma. Tipo, o que é que faz com que a gente esteja dentro de um bioma chamado caatinga? É só a vegetação xerófita, que é adaptada ao clima semiárido. A gente sabe que, assim, primeira coisa, o que define mesmo um bioma é o tipo de vegetação, certo? Primeira coisa, o que define um bioma é o tipo de vegetação da área. Mas essa vegetação, ela depende de vários fatores. Depende do clima, depende do tipo do solo, das rochas, do relevo, da altitude, enfim, do índice pluviométrico, de chuva. O que define principalmente um bioma é a vegetação, certo? O elemento caracterizador daquele bioma, é a vegetação. Mas todo bioma, ele abrange uma região e ele é caracterizado por ter características, Ixi, Maria, redundante não, molesta. Ele é caracterizado por ter algumas especialidades, algumas características mesmo, fisionômicas próprias de vegetação e fauna. Todo bioma, ele tem ali uma vegetação específica e uma fauna específica. E ele está inserido dentro de uma região. Então, você vai encontrar dentro de um bioma vários ecossistemas. E o que seria um ecossistema? Seria uma área onde existe a interação dos elementos bióticos e abióticos. Ou seja, todo ecossistema, ele é formado por uma interação entre um ser vivo e o que não tem vida. Porque para existir a vida, é necessário que existam elementos não vivos. A gente não vive sem ar, né?
sem o ar, sem o solo, a gente não vive sem as rochas, a gente não vive sem a água. Enfim, todo ser vivo dentro do ecossistema, ele interage com um ambiente que a gente chama de abiótico, aquilo que não tem vida, mas é necessário para se ter vida. Então, todo ecossistema seria o quê? Uma área formada pela interação ali entre os seres vivos, bióticos, e o ambiente lá abiótico, que não possui vida. E não existe um tamanho específico. Aí, quando você junta vários ecossistemas, né, dentro de uma região, vários ecossistemas ali, que eles têm algumas características em comum, tipo assim, a vegetação ela é semelhante, geralmente, tem características semelhantes de vegetação, tem características semelhantes ali do clima, da hidrografia, o tipo do solo, o relevo, enfim, quando você vê que uma região ela tem vários ecossistemas e que esses ecossistemas eles têm características em comum, eles podem formar um bioma. Um bioma, ele é, na verdade, a reunião, ele é o conjunto de vários ecossistemas. Então, quando a Isadora disse assim, que o bioma está dentro do ecossistema, ela falou meio que o contrário, né? Porque o ecossistema está dentro do bioma. Tá entendendo? Eu tinha trocado, eu tinha confundido. Isso. Foi. Na verdade, o bioma, ele é um conjunto de vários ecossistemas, certo? Reunidos. E esses ecossistemas, eles têm ali como características incomuns, né? Como eu já falei, essas características ligadas ao clima, ao relevo, ao solo, enfim. Eles têm características incomuns que fazem com que eles façam parte desse bioma. E quando a gente olha para um bioma, a gente fala de um bioma, a principal característica dele é a vegetação e a fauna. Mas dos dois, a vegetação é assim, é o que define mais um bioma, é o tipo de vegetação. E a gente sabe que essa vegetação depende de fatores, como a gente já estudou vários fatores, né? O clima do local, o solo, características de hidrografia, se chove muito, se chove pouco, se tem muito rio, se tem pouco rio, se a área é úmida, se é pouco úmida, se é árida, no caso, enfim. Então, assim, essa vegetação, ela é definida por várias características, vários fatores ali, climáticos da área, certo? Eu espero que não esteja confundindo vocês. E aí a gente vai ver que, na verdade, cada bioma que a gente for estudar no mundo, ele tem muito a ver com as características daquele local. Tipo assim, está na zona polar, então a vegetação ela vai ser adaptada àquele clima ali muito frio. Se o bioma está localizado dentro dessa faixa equatorial, então ele vai ser adaptado a uma área ali quente, possivelmente, úmida, possivelmente, certo? A gente vai ver que o bioma, como eu falei, a vegetação é o principal fator, mas a vegetação depende de quê? Depende de outros fatores. Um deles é o clima, que é essencial para definir a vegetação de um local, certo? Então, para você saber ali o bioma... Oi? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá baixo não, né? Porque eu armaria. Tá um pouquinho. Baixo. Eu não sei se é o meu áudio, só pode ser o meu áudio. Não, tá baixo demais. Tá baixo o meu também? Pera aí que eu não, o dela, de Maria Clara. Eu vou puxar o fone, falo já. Pera aí. Eu fico pensando que é o meu, porque todo mundo que tava falando aqui tava falando um pouco baixo. Pode continuar, Beloga, eu volto já com o fone. Pronto. Então, olha, para eu dar prosseguimento nisso aqui, o que é que a gente tem que saber? Tem que saber a diferença entre um bioma e um ecossistema. E eu sei que um ecossistema, tanto o ecossistema quanto o bioma, né? Mas eu sei que um bioma ele é formado por vários ecossistemas. O que é um ecossistema? Um ecossistema é uma área onde existe a interação de elementos bióticos e elementos com os elementos abióticos, ou seja, é uma área formada por vidas, certo? Seja vegetal, animal, que interage com o meio. Aquilo que não tem vida, com aquilo que não tem vida, que é o abiótico. Vocês estudam em biologia, né? O ambiente abiótico, que é aquele que não tem vida. Você está me ouvindo agora? Oi, tô ouvindo. Ficou melhor o áudio? Tá. Pronto, escute. Eu já estudei essa parte que é níveis de organização em biologia. Mas no que eu estudei não tinha falando de bioma, só vinha a parte de população, comunidade, ecossistema e depois vinha a biosfera. Foi? Mas já vou botar no meio aqui os biomas. Eu acho que é puxa mais para a parte de... Maria Clara, mas na parte de biosfera cai biomas. Sim, justamente. Aí eu escrevi a definição de ecossistema aqui, olha. Tá dentro dos dois. O ecossistema é uma comunidade, mas o ambiente e suas características físicas, químicas e geográficas. Que é o abiótico. Isso, né? Isso, é o abiótico, que é aquilo que não tem vida, mas é necessário para se ter vida.
sempre, todo ecossistema vai ser essa interação, vai ser uma área, né, marcada pela interação entre os elementos bióticos, ou seja, a vida animal, vegetal, interagindo com o ambiente, que é o elemento ali abiótico, aquele que não tem vida, mas é necessário para se ter vida. E o conjunto de ecossistemas de uma região, o bioma, ele tem um âmbito regional. O conjunto de ecossistemas de uma região dá forma a um bioma. Um bioma, ele pode ser enorme ou ele pode ser um pouco pequeno. Mas o que a gente sabe é que um bioma, ele tem um âmbito regional, certo? Por exemplo, quando você fala de biomas brasileiros, no Brasil a gente tem 6 tipos de biomas, 6. Mas tem um deles que ele tem dimensão de quase 50% do Brasil. Ele é muito grande. Alguém sabe dizer qual é? Quase 50% do Brasil é constituído, né, na área... Seria a Mata Atlântica? Não. Então é a Amazônia. Amazônia. Isso, é a Amazônia. Quase 50% do Brasil é coberto pela área do bioma amazônico, certo? Mas a gente tem outros 5. No caso, a gente tem 6 biomas no Brasil. É como eu estou falando, não existe um tamanho específico. Não tem como eu dizer para vocês, olha, pessoal, um bioma é de tal tamanho. Não tem como eu dizer. Mas o que é que eu posso dizer? O bioma, ele abrange uma região específica. Ele pode abranger 2 estados, 3 estados, ou 4, ou 7, ou 9. Depende, certo? Depende, porque um bioma, ele é formado por um conjunto de ecossistemas que eles têm características em comum, de clima, área de abrangência de um clima específico. A gente vai relacionar agora, toda vez que vocês forem estudar vegetação, relacione com o clima do local, relacione ali com as características físicas do local, com a quantidade de água, com o tipo do solo. Essa parte de geografia física, vocês têm que aprender a relacionar. Se não relacionar, vocês não vão aprender o todo. Eu estou seguindo uma sequência para que vocês consigam entender. Tipo, eu falei primeiro de clima porque é estratégico. Eu falei primeiro de clima porque se você não entende clima, você não entende solo. Por quê? Porque um elemento central para a formação do solo, que é a desagregação das rochas, é necessário o quê? O clima. Ele é central. Então, por isso que eu dei primeiro o clima. Então, tem que entender clima para entender solo. Aí, agora, a gente está falando de vegetação. Vamos falar de biomas do mundo, vamos falar de biomas do Brasil, domínios morfoclimáticos brasileiros. Para entender essa parte de vegetação e também de fauna, né, desses ambientes, você precisa compreender o quê? Que o tipo de vegetação está totalmente relacionada com o quê? Com o clima, principalmente, mas também com o tipo do solo, que vocês já estudaram, certo? Com as condições de hidrografia do local. A hidrografia a gente vai ver, vai ser as próximas aulas, mas eu acho que vocês vão compreender sem ter visto hidrografia, certo ainda? Eu escolhi essa forma assim, eu acho que vocês vão conseguir compreender direitinho, certo? Porque vocês vão saber, por exemplo, as áreas que são mais úmidas, as áreas que são mais frias e vão relacionar ali com o tipo da vegetação. Eu dei uma pulada aqui, legal. Pronto? Então, olha, não existe um consenso mundial, porque tem autor que varia muito, assim, de autor para autor. Tipo assim, não existe um consenso para saber quantos biomas existem exatamente a nível global. Tipo assim, não existe um consenso entre os autores. Então, a gente vai estudar aqui, na verdade, 11 grandes biomas do mundo. No mundo, né? 11 grandes biomas a gente vai estudar. Mas, quando a gente for estudar Brasil, a gente vai estudar, olha, no Brasil tem 6 tipos de biomas. Só no Brasil, certo? Aqui são os biomas do mundo. É como se a gente pegasse ali grandes porções, de acordo com as condições climáticas, de hidrografia, de solo, grandes porções e reunisse aí os biomas do mundo, certo? Mas, por exemplo, vocês vão ver que dentro dessa área aqui, dentro da área tropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tem vários ecossistemas aí, tem vários biomas se a gente for estudar a realidade de cada país. Aqui são biomas do mundo, é uma área de abrangência mundial, certo? Mundial, pegando o mundo todo. Existem cerca de 11 biomas. Aí vamos ver aqui um pouquinho sobre a característica, né, da tundra, da taiga, ou floresta boreal, floresta de coníferas, é a mesma coisa. Floresta temperada, floresta tropical, deserto, que é um tipo também de bioma, que mais? Estepes e pradarias, que a diferença é mínima entre elas duas, a gente vai ver, são bem parecidas. Aí, vegetação... Beatriz, Oi. Esses climas mundiais caem bastante? Climas no mundo? É bom que você entenda, porque, olha, eu parto sempre do geral para o particular, porque eu acho que se você não entende o mundo, vai ficar complicado de você entender o Brasil.
Aí sim, é importante que você veja, por exemplo, entenda as zonas térmicas. Você precisa entender as zonas térmicas. Saber onde é a zona polar, onde é a zona temperada, onde é a zona tropical, a zona mais quente. Aí você vê os climas do mundo. Por exemplo, dentro da zona temperada, a gente vai ter o quê? 3 climas temperados, né? Já tem 3 tipos de climas temperados. O continental, o oceânico, tem o mediterrâneo, tem 3. Aí você parte para essa zona tropical. Aí tem um clima tropical, tem um clima equatorial. Enfim, você vai estudando aí, você tem que ver aí o mundo para entender as especificidades depois. É importante que você saiba. Respondendo logo a sua pergunta, é importante que você saiba. Certo? Mas principalmente o Brasil, porque as questões geralmente que envolvem o Enem, que o Enem gosta de envolver, geralmente envolve mais a questão do Brasil. Mas eu lembro que eles gostam também de pegar, tipo, países do mundo, relacionando com países do mundo. Lembra aquela questão que a gente tentou resolver numa parte de clima, numa aula de clima, que pegava tanto território brasileiro, algumas porções aqui, quanto também no mundo. Então, eles também gostam de trabalhar com climas do mundo. E eu parto nessa perspectiva de geral para particular, porque eu acho que fica mais fácil de entender do que sair do particular e para o geral. Porque aqui, em geral, a gente vê... Fica mesmo mais fácil. Só tem 11 tipos de biomas, a gente vai estudar. 11. Mas, quando a gente vai ver as particularidades, geralmente são bem mais de cada país específico. Certo? Então, o bioma é um conjunto de ecossistemas que abrange uma região. E ele é caracterizado principalmente pelo tipo de vegetação do local. Tipo de vegetação. Aí vamos lá. Classificações das formações vegetais. Aqui eu acho uma parte um pouco... É decoreba isso aqui. Sinceramente, é um pouco decoreba. E é muita informação. Mas vamos lá. Vai dar certo. Quanto às classificações das formações vegetais. Quanto ao tipo de vegetação. A vegetação ela pode ser heterogênea ou homogênea. É bem fácil entender isso aqui. Porque a vegetação heterogênea é aquela vegetação que tem uma grande variedade de espécies. Certo? E uma grande variedade. E já homogênea significa dizer que é uma vegetação que ela tem uma única espécie ou poucas espécies ali naquela área. Certo? Ela é homogênea. Heterogênea, grande variedade de espécies. Homogênea, pouca variedade, poucas espécies, na verdade, ou uma única espécie. Por isso que ela é homogênea. Aí, vegetação densa e vegetação aberta. Tem a ver com a ocupação humana? Tem. Vegetação densa é aquela vegetação onde as plantas estão bem próximas umas das outras. Né? A gente diz, eita, vegetação aqui é bem densa, tem muitas plantas aqui nesse local. Geralmente, essa vegetação que é densa é uma vegetação que dificulta a nossa ocupação no espaço. Tipo, Ana Beatriz, por que a região norte do Brasil, de domínio ali do domínio amazônico, do bioma amazônico, por que não é tão habitado? Um dos fatores seria que a vegetação da floresta amazônica é uma vegetação densa, exatamente, né? Vegetação densa, que as plantas são muito juntas, são muitas, na verdade, também, elas dificultam a nossa ocupação. Já a vegetação aberta é aquele tipo de vegetação que ela é espaçada. O que é uma vegetação espaçada? É que, de certa forma, permite a nossa ocupação, porque elas estão mais, digamos assim, mais distantes, entendeu? A vegetação é mais distante, as plantas são mais distantes, por isso que ela é aberta, permite mais a nossa fixação naquele espaço, certo? Densa, porque estão muito juntas, muito intensas, e aberta porque elas são mais... Ana Beatriz, qual seria o exemplo? De aberta? Sim, seria o Pampa. A gente poderia citar a própria Caatinga hoje. Nossa vegetação não é densa, não tem essa característica de ser densa. Já teve, sim, uma certa densidade no passado, mas com esse processo de desmatamento para lenha, para produção de madeira, enfim. No caso, densa é quando tem bastante, é? O densa tem muitas, e as plantas são uma do lado das outras. Tipo na floresta amazônica, na Mata Atlântica também, certo? A característica é para ser assim, densa, né? Porque elas são florestas tropicais. São muito próximas ali, as plantas são muito próximas umas das outras e tem muitas, entendeu? Elas têm essa característica de ser densa. E aberta é quando é espaçado, assim, quando tem um certo espaço entre uma árvore e outra, entendeu? Elas são abertas. Aí, acho que o próximo tópico aqui é quanto ao porte. Quanto ao porte da vegetação. Aí, isso aqui a gente vê muito em questão, muito, muito mesmo, quanto ao porte da vegetação. Toda vegetação que ela tem um porte arbóreo é uma vegetação que tem grande porte.
vegetação arbórea, vegetação de grande porte. Ah, Ana Beatriz, quanto mais ou menos? Sei lá, quando a planta ela tem em média 7 metros, acima de 7 metros, ela tem um aspecto ali, o porte arbóreo, certo? 7 metros. Geralmente aí, 7 metros acima disso, a gente diz que o porte da vegetação ela é arbórea. Plantas de porte alto, arbórea, porte alto, elevado. Aí, porte arbustivo, né? Quanto ao porte arbustivo? É quando aquelas plantas ela tem um porte médio. Porte médio. Então, quanto a arbórea é de porte alto, a arbustiva é de porte médio. Tipo, de 3 a 5 metros, variando entre 3 a 5 metros, seria o quê? Um porte médio de vegetação das plantas, entendeu? Porte médio. Arbórea, porte alto, arbustiva, porte médio, herbácea, quando as plantas têm ali um porte rasteiro, quando elas são bem baixinhas, tipo as graminhas, certo? Você olha, tá só umas gramazinhas bem baixinhas no chão, no solo. Então, ó, arbórea, porte alto, geralmente acima de 7 metros. Arbustiva, porte médio, variando entre 3 a 5 metros. Herbácea, plantas rasteiras, baixinhas, certo? Tipo as gramíneas. Estratificado, que é isso? É quando você encontra ali naquela área, naquela vegetação, mais de um tipo de extrato, né? Que é simultâneo. Tipo assim, você pode encontrar dentro de uma vegetação, dentro de um bioma, 4 estratos diferentes, 3 estratos diferentes. Você pode encontrar espécies que são arbóreas, arbustivas, herbáceas, tudo no mesmo, dentro de uma mesma área, entendeu? Quando você encontra a vegetação ela é estratificada, quando diz assim, vegetação tal ela é estratificada, quer dizer que ela tem ali mais de um porte, certo? Simultaneamente dentro daquela área, tem mais de um porte. Tipo, você vai encontrar dentro do cerrado, você vai encontrar espécies, ele é caracterizado por ser arbustivo, mas você pode encontrar espécies arbóreas também, espécies rasteiras, herbáceas, certo? Você também pode encontrar dentro do cerrado. É claro que tem aquela vegetação ali que ela é predominante, que no caso é arbustiva, o cerrado, certo? Mas quando você vê esse nome estratificado, ó, vegetação tal, ela é estratificada, porque você encontra mais de um tipo de, isso aqui são estratos, entendeu? Arbóreo, arbustivo, herbáceo, você encontra mais de um, dentro de um bioma específico. Quanto à umidade, em relação à umidade das espécies, das plantas, as plantas que são chamadas de higrófilas, higrófila, é porque é o quê? Elas são adaptadas a climas muito úmidos, certo? Com grande umidade. E aí, essas plantas que são higrófilas, muito úmidas, adaptadas à umidade, clima úmido, elas são perenes, plantas perenes. Oxe, é muito úmido, chove muito, então a plantinha ela sempre se mantém ali verde, certo? Ela é sempre verde. A vegetação da Amazônia seria um exemplo, ela é higrófila, ela é sempre verdinha, sempre perene foliada, sim, sempre, certo? Ela é higrófila, adaptada ao ambiente úmido. Xerófila são as nossas espécies aqui, as nossas espécies. Elas são espécies adaptadas a um ambiente árido, seco, no caso aqui semiárido, né? Nossas espécies, elas têm esse caráter. Você observa agora, nesse período que não está chovendo do ano, você pensa que está tudo seco, a vegetação está morta. Não. Na verdade, ela tá hibernando, ela está ali sobrevivendo o maior tempo possível que ela conseguir sem água. Porque a gente está num ambiente onde as chuvas se concentram no início do ano. Então, no restante do ano, as chuvas são bem irregulares e, geralmente, elas são bem raras de acontecer também. Então, as plantas, elas são chamadas quanto à umidade da nossa região, elas são chamadas de xerófilas, ou xerófitas também, certo? Também chamada de xerófita. Por quê? Porque são adaptadas a climas áridos ou semiáridos. Tipo, deserto. As plantas são xerófilas também? São. Semiárido, xerófila? Sim. Certo? Adaptada a pouca quantidade de chuva. Climas secos, né? Característico de clima seco. Aí, quanto à umidade também, elas podem ser chamadas de mesófilas ou tropófilas. Caiu uma questão do Enem uma vez que trazia esse nome aqui, tropófila. E todo mundo ficou, what? O que é isso? Não sei. E agora, Jesus? Apela para quem? O que é que eu faço? Tropófilas são plantas adaptadas a uma alternância de períodos. Uma alternância ali de 2 estações. Né? São plantas que conseguem tanto sobreviver a um período de umidade quanto a um período mais seco. Ah, Ana Beatriz, então eu poderia dizer que essas plantas tropófilas
são bem características na área de cerrado brasileiro. Exatamente. Aí vocês têm que ter em mente o mapa de clima do Brasil, que tem lá, né? Aquela parte de cerrado é a parte central, geralmente, do Brasil. Pega ali a parte central do Brasil, principalmente. Que pega a área de clima tropical continental ou tropical típico. Lembra que eles têm 2 estações do ano bem definidas? Ele é subúmido. Aquela parte central ali do Brasil, ele é subúmido. Por quê? Porque ele tem uma estação bem chuvosa, que é o verão, e uma bem úmida, e uma estação seca, que é no período do inverno. Então, as plantas tropófilas ou mesófilas são plantas que elas conseguem sobreviver a uma alternância de períodos, né? De um período úmido para um período seco ou de um período seco para um período mais úmido, certo? Mas elas conseguem sobreviver a essa alternância aí de estações, desses períodos do ano, certo? As plantas do cerrado é o maior exemplo que a gente tem para compreender isso aí. Elas são tropófilas. E na questão, se você entendesse, ó, tinha que entender um pouquinho de clima. E se você captasse lá, você ia ver, na questão já dava um indicativo que era cerrado. E as pessoas só não... Oh, what? O que foi isso? Vocês estão me escutando? Agora sim. Volte. Deu uma bugada legal aqui. Saiu e tudo aqui do slide. Eu achava até que era meu celular, porque ele tá todo doido. Eu, hein? Eu pensava que tinha acabado a aula. Isso do nada. Nem percebi. Pois pronto. Não sei até onde vocês escutaram, não. Mas eu tava falando da questão do Enem, né? Que tem esse nome tropófila. Aí pronto, já dava um indicativo que era cerrado, mas as pessoas não marcavam essa opção que tinha o nome tropófila, porque não sabiam o que era tropófila, certo? Que no caso é esse tipo são vegetações que conseguem sobreviver à alternância ali de estações. De um período mais úmido para um período mais seco, geralmente. Aí... Ombrófilas. O que são essas vegetações aí do tipo ombrófilas? São vegetações que conseguem sobreviver a extensos volumes de água, certo? Que elas conseguem passar muito tempo ali, estão dentro de áreas muito úmidas, né? Que chove muito. Então, elas são chamadas de vegetações ombrófilas, certo? Ana Dentro de áreas que chove Beatriz. muito. Oi. Oi. Stephanie, você está falando, desliga o áudio. O meu celular fica doido. É o tipo Pantanal, né? Também. Você vai ver que, na verdade, tipo, a vegetação da Amazônia, ela também se enquadra aqui. Ela também é ombrófila, né? Não chove muito também? Chove bastante. Então, ela também é ombrófila. Ela é higrófila. Ana Beatriz, tem uma ombrófila. vegetação que fica tanto no mar, não, no rio, quanto no meio, tipo, é porque eu não tô lembrada. Ela eu seria acho que você também tá um falando exemplo? eu acho que você está falando de mangue, que está dentro de uma área de transição. Mangues, não? É, Vegetação de áreas litorâneas. A gente vai ver que, no caso, os mangues é um tipo de vegetação que ele fica numa área de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre, né? É tanto que, tipo, ele tá ali entre uma água salgada, né, próximo ao mar, e próximo também a rios, ao estuário de rios. Então, ele tem essa dupla característica, aquático e terrestre, mas também a característica salina e a característica ali também da água doce. Pega ali um pouquinho também. Vamos ver isso aí. Pronto. E as higrófilas? O que são essas plantas higrófilas? Hidrófilas, tá dizendo higrófila. Hidrófilas. Essas plantas hidrófilas são as plantas que a gente diz que são as aquáticas. Toda planta aquática, elas são chamadas de hidrófilas. Hidrófilas, as aquáticas. Certo? E geralmente elas estão ali dentro da água mesmo, né? Por isso que elas têm esse nome, aquática. Hidro, água. São as plantas que ficam ali dentro de água, dentro da água, né? As plantas hidrófilas, plantas aquáticas. Agora vamos ao tipo de folha. E quanto ao tipo de folha? Meu Deus, eu tenho que terminar pelo menos isso. Perennifoliada. O que é uma folha perennifoliada? Uma planta com esse aspecto aqui, perennifoliada. É porque elas têm folhas grandes e largas, certo? Tipo, as folhas da Amazônia, elas são assim, né? São sempre verdinhas. E grande não, eu troquei. São folhas, desculpa, são folhas sempre verdes, certo? Perene quer dizer verde, porque sem ter muita água, são sempre verdes, certo? Sempre verdes, por isso que é perene foliada. Característica... Ana Beatriz, esse perene não é porque nunca cai, não? Nunca cai? Também, nunca cai, porque sempre tem muita água, também tem essa característica. E sempre tá verdinha. Também.
E decídua, no caso, são aquelas plantas que têm folhas que caem durante algumas estações do ano, né? Decídua. É muito característico das florestas temperadas, das áreas temperadas, onde as folhas caem no inverno e no outono, mas principalmente no inverno. O solo congela, as folhas caem, para que a planta consiga sobreviver a um maior tempo ali com a umidade reduzida e reter água. Aí as folhas caem no período do inverno, principalmente. Mas inverno e outono, decíduas. Aí latifoliadas são as folhas largas, né? Geralmente grandes e largas, latifoliadas. No caso da Amazônia, né? Geralmente são assim, tem essa característica latifoliada. A ciculifoliada é quando as folhas têm formato de agulha. Geralmente a gente encontra bastante dentro de áreas temperadas também. Aí, esclerófilas é quando elas têm um aspecto duro, quando as folhas têm um aspecto duro. Cadê? Consistência dura. E as coriáceas são espécies que têm uma textura como se fosse um couro. Folhas como se fosse um couro, certo? Enquanto esclerófilas têm a consistência de ser dura, as coriáceas têm a consistência como se fosse parecido com um couro. Couro mesmo, que a gente conhece, couro. Aqui outros tipos. Outros tipos, tem três tipos aqui que o livro ainda aborda. As orófilas, que são plantas adaptadas a grandes altitudes, certo? Áreas bem elevadas. Halófitas são plantas adaptadas a ambientes salino, né? Com quantidade de sais aí elevada. E as umbrófilas, que são plantas adaptadas a áreas bem... com muita sombra ao entorno, na área, certo? Ambientes com sombras. São umbrófilas. Sombra umbrófila. Tem muita coisa aqui para vocês saberem, né? Muita informação nessa parte aqui, mas enfim. Vamos lá, vai dar certo. Tundra. Que horas são? Vixe, tá na hora, né? Parou e continuou, tá vendo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô.